Você crê que você foi chamado por Deus? Diga amém. Então você faz parte da igreja. A igreja foi instituída por Deus. Quando algumas pessoas dizem, eu creio em Deus, eu tenho a minha fé, eu não preciso estar em igreja, ela está contradizendo o próprio Cristo. Porque Cristo edificou a igreja. E ele edificou a igreja diante de um argumento e de uma frase de Pedro que diz assim: tu és pedra, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra não era Pedro. A pedra era a afirmação que Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pedra angular, a pedra principal é Jesus Cristo. Nós somos a igreja. E a igreja, ela não vai ser parada pelo diabo nem pelo inferno. Você não vai ser parado pelo diabo nem pelo inferno. Nós somos o povo de Deus, e como foi falado aqui, o povo de Deus ainda é ser humano e ele passa por dificuldades. Então é possível que uma igreja passe por dificuldades. E eu quero falar nessa noite sobre algumas coisas que podem adoecer a igreja, que podem fazer com que, sim, a igreja tenha dificuldade com a estratégia do diabo. E eu estou falando daquele povo que foi chamado e foi escolhido. Nós sabemos que mesmo a igreja sendo perseguida, mesmo a igreja tendo dificuldades, Deus sustentou a igreja. Mas nós estamos vivendo numa geração privilegiada. Nós não temos sofrido perseguição física. São várias perseguições. Perseguição emocional, mundana, carnal, perseguição do pecado. E essas coisas, quando adentram a igreja, adoecem a igreja, e a igreja é você. Igreja somos nós. Igreja é o povo de Deus. Então é possível que essa igreja que foi comprada por esse precioso sangue, que essa igreja que foi lavada e redimida, esta igreja esteja doente. Alguém lembra aqui da parábola das virgens? Diga amém. Eram noivas que estavam esperando o noivo chegar, e era necessário que elas estivessem prontas, com a lâmpada acesa e com o azeite ali no ponto para renovar a lâmpada e o fogo não apagar, e o noivo enxergasse a noiva. Elas deveriam estar prontas. Eram 10. Nem todas estavam prontas. O noivo chegou. O noivo levou todas as que estavam prontas, e as que não estavam prontas, não. O noivo levou as que estavam prontas. Então nós, como povo de Deus, você individualmente, fazendo parte da igreja, você precisa tomar cuidado com algumas coisas que vão fazer com que, sim, às vezes o inferno pode prevalecer por causa do pecado. E eu quero falar de algumas coisas que possam trazer essa identificação para você, que tem sido um problema de você estar servindo ao Senhor. Uma igreja que vive envolvida nos seus problemas e dificuldades não é uma igreja que está procurando servir a Deus e está pronta como esta igreja da declaração aqui de Jesus. Eu quero falar sobre alguns sinais. Nós oramos aqui pelas pessoas que passam por enfermidades, e essas pessoas precisam identificar quando elas estão doentes. A gente tem uma doença hoje que infelizmente está muito comum, que é o burnout. É uma doença emocional que é o cansaço, a estafa. Muitas atividades fazem com que as pessoas tenham um burnout. O que é um burnout? Excesso de atividade, um cansaço muito grande. E isso tem alguns sinais. O burnout dá alguns sinais. A pessoa, ela fica irritada com coisas simples, ela não consegue se concentrar, ao ponto que coisas que antes davam prazer nela, hoje já não nos dão mais prazer. Os trabalhos, o serviço, a alegria, ela já não vê mais sentido nas coisas. Isso pode ser sinal de um burnout. E pois bem, muitas pessoas também espiritualmente, elas dão sinais de que não estão bem.
E eu quero falar sobre algumas coisas, sobre alguns sinais que você precisa identificar se por um acaso você não estiver bem espiritualmente. Eu não vou fazer uma exposição desse texto, mas eu quero falar sobre esse tema. Quando nós precisamos de revitalização. Quando você precisa de identificar uma doença para ser curado. Eu vou falar de forma abrangente, como igreja, todos nós fazendo parte de um corpo, que é a igreja, mas isso serve para você analisar individualmente também. Perceba, uma das características que você pode identificar quando está doente é a igreja que se envolve como um todo ou individualmente, é que a igreja está passando por dificuldade, ela não tem vontade de falar de Jesus, ela não tem disposição para ter comunhão, ela não quer estar se dedicando à oração, ao jejum, à vigília, ela não quer fazer nada dessas coisas. Às vezes uma igreja ela entra por esse caminho, uma igreja que já teve talvez uma história muito bonita, uma igreja que passou por um período, e alguns irmãos que participaram desse período, em que esse período foi próspero, em que as pessoas tinham outra disposição, olhavam para a igreja e para a obra de Deus de outra forma, e aí hoje não estão mais dessa forma, hoje não estão mais animadas, estão aqui vendo a alegria, a disposição dos irmãos, mas não estão vendo graça nenhuma nisso. Estou vendo esse povo tudo animado, não estou vendo graça nenhuma. Sabe por que isso acontece? Frieza espiritual. E essa frieza espiritual, ela dá um sinal interessantíssimo. Muitas pessoas amam demais o passado. Muitas pessoas amam em excesso o passado. Você tem que honrar a sua família. Você pode lembrar com alegria do seu passado de infância, de adolescência. Você pode honrar os seus pais. E você pode também lembrar de um período em que você estava bem na igreja, em qualquer igreja. Mas algumas pessoas, elas não estão bem espiritualmente e elas começam, bom, era naquela época. Hoje aqui nessa igreja, só tem essa zoada toda aqui, mas bom mesmo era na época do outro pastor. Que é com o outro pastor, ali que era um pastor. Naquela época, eu já preguei, já evangelizei, já fiz isso. Aí a pessoa começa a recordar do seu passado. Eu cuidava disso, cuidava daquilo outro, e fazia isso, e fazia aquilo. E ela lembra, e hoje o que ela está fazendo? Nada. Muitas pessoas também, elas têm dificuldade de levar uma vida espiritual saudável, porque elas estão ligando a sua vida somente a um contexto em que elas viveram. Você não pode mudar de acordo com o contexto que você está inserido. Você não pode ser espiritual na igreja, carnal no trabalho. Algumas pessoas valorizam em excesso esse momento que estiveram bem. Quer ver um exemplo disso? O povo no Egito. O povo clamava por um libertador, o povo clamava por alívio, porque eram escravos, estavam sofrendo há muitos e muitos anos. Deus envia Moisés, o povo é liberto do Egito, está no deserto, e agora o povo está no deserto, e eles tiveram provisão de Deus no deserto, sim ou não, irmãos? Tiveram. O que caia do céu? Maná. E eles tinham que fazer o quê? Peregrinar, caminhar, até chegar aonde, irmãos? Terra prometida, Canaã, a terra prometida, que Deus prometeu. A função deles era caminhar e obedecer a Deus. E aí eles estavam caminhando e olhando para trás. Caminhava e olhava para trás. Caminhava e olhava para trás. Olha lá o Egito. No Egito tinha uma carne boa. O Egito tinha uma costela cozida assim, com alho que era feito. Cadê o alho? Aqui só tem maná, e maná, e maná. Lá no Egito tinha condição da gente fazer uma panelada com aquele pirão. E aqui, o que é que tem? Maná, 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 maná. A pessoa olha para trás e ela acha bom e crê que aquilo que viveu é o que foi o melhor da vida dela.
Então, uma das dificuldades da igreja e de algumas pessoas é viver olhando demais para o passado. Impede que você esteja servindo ao Senhor. O povo no deserto tem saudade no Egito. E aí, quando eles olham para o Egito, eles não observam o sustento de Deus. Quando eles não observam o sustento de Deus, não tem gratidão. Quando não tem gratidão, tem murmuração. E murmuração é pecado. E a pessoa vai vivendo e convivendo na murmuração, na desobediência, até que o pecado vai afastando cada vez mais a pessoa do Senhor. Outro exemplo, irmãos, foi no período de Jeremias, em que ele pregava dizendo ao povo de Judá: olha, virão dias em que vocês estarão com esse templo que vocês adoram aqui, esse templo estará por terra. Virá um rei que irá derrubar esse templo. O povo de Judá, olha, Deus jamais permitirá que o seu templo seja destruído. Aqui tem a presença de Deus. Deus levantou Nabucodonosor e destruiu o templo, e o povo foi levado para a Babilônia cativo. E alguns dos salmos foram escritos lembrando do período em que eles estavam em Judá com o templo ainda construído. Olhando para o passado, o povo de Judá não ouviu a voz de Deus através do profeta Jeremias e desejavam olhar para trás. Você teve sua história, você viveu e conviveu com outras pessoas, eu também tive outras experiências, convivi com outras pessoas, mas eu quero dizer que o Senhor nos plantou aqui hoje. E uma igreja que serve ao Senhor, uma igreja viva, é uma igreja que cumpre o ID, que fala do amor de Jesus. Não é uma igreja que está só interessada no seu interior em servir, em ser servida, mas ela se dispõe a cumprir o ID. Ela fala, ela faz, ela está em atividade. Ela dispõe energia para o Senhor, ela cansa, ela se fadiga, mas o Senhor renova as forças dela. Nós estamos vivendo hoje a lembrança de que esta igreja tem 24 anos. Nós não fizemos tantas coisas quanto deveríamos fazer. Mas não vai adiantar de nada eu e você ficar olhando para o que não fizemos. Agora é a hora de aprender e olhar para frente e deixar o que foi e pedir para que o Senhor renove nossas forças e eu e você clame ao Senhor em todo o tempo, proclamando e levando a palavra de Deus. Sabe outra forma de que algumas pessoas estão apáticas espiritualmente falando e igrejas estão adoecidas, pessoas estão realmente vivendo uma dificuldade muito grande? Porque elas vivem em manutenção. Como assim vive em manutenção? Fazendo sempre a mesma coisa, mas desejando resultado diferente. A pessoa não ora em casa, ela tem dificuldade de ir à igreja e orar e buscar ao Senhor, ela não se aproxima de pessoas que buscam a Deus, ela passa a semana toda enfrentando problemas terríveis e gigantes, e quando chega no domingo, vem um pouquinho da misericórdia de Deus, e a pessoa, graças a Deus, e ela começa a semana dela novamente, e ela vive nesse ciclo, e ela está reclamando, sabe por quê? Porque ela queria que Deus fizesse uma coisa diferente, mas ela vive em manutenção. E o que é a manutenção? É estar no meio das pessoas, é estar no meio da igreja, ouvindo a palavra de Deus por um breve período, e achar que aquilo vai trazer um grande resultado. Isso é outro problema terrível, fazendo sempre a mesma coisa, mas desejando de Deus algo novo. Eu queria que o Senhor fizesse alguma coisa nova, mas a pessoa está sempre fazendo as mesmas coisas. Sabe por quê? Fazer algo diferente dá trabalho.
Fazer algo diferente no seu casamento vai dar trabalho. Vai dispor da sua energia, vai dispor do seu tempo. E muitas pessoas não querem fazer isso. Mas é necessário que você tome uma atitude diferente no seu casamento, na sua vida espiritual e na igreja também. Olha como isso é importante para a minha vida e a sua vida. Não viva no automático. A pessoa está trabalhando, está servindo a Deus, mas o coração está distante do Senhor. Olha que coisa terrível. Nós podemos estar falando, fazendo, tocando, cantando, pregando, fazendo todas as coisas, e mesmo assim o coração está distante. É necessário ter muito cuidado. Eu não posso fazer com que a minha expectativa esteja somente no exterior, mas eu preciso que o Espírito Santo cuide do meu coração, para que eu entenda a minha missão. Eu estou aqui para servir ao Senhor, mas antes de tudo estar em comunhão com Ele. Eu e você precisamos estar em comunhão com Ele, senão nós iremos entrar em um ciclo terrível que não se acaba nunca, vivendo no piloto automático. Então o que você precisa? Assim como Jesus foi enviado, ele tinha uma visão e um propósito ministerial. Eu vou me entregar pelo povo de Deus. Ele veio, exerceu sua missão, chamou, levantou pessoas, capacitou, enviou e se entregou pela minha vida e pela sua vida. Isso é muito claro no ministério de Jesus. Ele tinha um propósito muito específico. E o seu? É melhorar aquilo que Deus te entregou? Glória a Deus por isso. Mas muitas pessoas nem pensam sobre isso, e eu e você precisamos pensar. Essa igreja, glória a Deus por mais esse ano, mas nós precisamos pensar onde nós queremos estar daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. E colocar a mão na massa para esse propósito. Quem está comigo, diga amém. Amém. Isso é muito importante. A obra de Deus, a sua vida, não vive sem um propósito, sem uma visão. Um exemplo básico: você quer estudar, você quer se formar, você vai fazer o quê? Você quer ir por qual caminho? Muita gente perde isso devido à correria que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Alvo para alcançar. Minha missão, criar meus filhos. Minha visão que eu tenho dos meus filhos, que sejam homens e mulheres de Deus. Vou orar. Vou fazer o advento com eles para que eles criem memória de que devam agradar ao Senhor. Eu devo compreender e buscar isso. São características importantíssimas para a igreja buscar alcançar esse propósito. E o que esta igreja, agora falando mais específico de nós como instituição, nós precisamos sair do aluguel, nós precisamos falar mais e mais de Jesus, que essa é a nossa missão. Há muitos objetivos materiais, mas acima de tudo isso deve ter a nossa missão, que é o que é a nossa razão de ser, a nossa alegria de ser o que nós somos. Nós somos servos do Senhor. E essa alegria não pode faltar na minha vida nem na sua. Quando isso acaba, é sinal de um adoecimento. E aí sim, a igreja pode estar doente. E nós não podemos deixar com que isso aconteça. Sabe outra característica de que você pode estar doente espiritualmente? Ou que você participe de uma igreja doente? Sabe o que é? Aquelas pessoas que assumem o papel de vítima. Mas porque a gente sofre aqui, eu não consigo, eu não vou, eu sou humilde, eu não sou como pastor. Já vi muito aí. Não faça assim, aquilo, irmão de Deus. Aquilo que Deus te entregou, use com ousadia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está procurando realmente
obreiros, homens e mulheres fiéis para estarem se dedicando à sua obra, mas repreenda esse espírito de autocomiseração. Eu não consigo, só o outro que consegue. Eu não consigo, só o outro que consegue. Quem te chamou te capacita. O Espírito Santo de Deus, ele vai te dar entendimento, ele vai te dar direcionamento, mas vamos ralar. Vamos dispor tempo naquilo que eu e você precisamos para melhorar o nosso ministério. Não vamos fazer as coisas de qualquer jeito. Vamos repreender a irmã Maria que orou, repreendendo a preguiça, que é uma doença no couro de muita gente. E eu creio que isso foi quebrado. Quem crê, diga amém. Amém. Eu creio. Ô glória! Vitimização vai gerar cegueira na vida das pessoas. Olha só, quando a pessoa começa a olhar muito para o seu problema, ou quando a igreja começa a olhar para um lado para o outro, não vê nada, ninguém se dispõe, o que ela fala? Vocês não vão, eu não vou, então tá, nem eu te ligo, nem tu me telefona, tá tudo certo. E assim segue a vida. Meu irmão, nós não precisamos estar sendo paralisado pelo medo do desafio. Nós não precisamos, irmãos. Que Deus possa repreender qualquer coisa nesse sentido na sua vida. Não tenha pena de você. Você não precisa sentir pena de você mesmo. Você precisa sentir alegria pelo que Cristo fez pela sua vida, amém? Você vai morar eternamente com o Senhor. Olha que alegria, olha que bênção. Uma igreja que reconhece o seu chamado é uma igreja que não vive em choro, em autocomiseração, nem se sentindo vítima, não. É uma igreja que se coloca para orar. Eu não tenho condição, mas como nós vamos fazer? Nós vamos fazer, nós vamos nos esforçar. Eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, mas eu vou arrumar uma forma. Não tem jeito. Quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Não é verdade, irmãos? Quando uma pessoa quer cumprir determinado propósito, ela dá um jeito. Dá um jeito. Quando quer cumprir determinado propósito, dá um jeito, arruma uma situação. O profeta Elias é um grande exemplo disso. Do quanto ele se sentiu quando passou por uma experiência. Olha só o que ele fala depois de uma grande experiência que ele teve. Ele teve, irmãos, o privilégio de ser usado por Deus e orar e mandar fogo. Ele orou e Deus mandou fogo do céu e destruiu ali todo um altar. Após isso, o rei e a rainha perseguiram ele para matá-lo. E ele foi fugindo. Quando ele estava fugindo, ele falou uma coisa muito interessante, orando. Olha o que ele diz. Orando, ele diz: Senhor, teus profetas morreram, derrubaram os teus altares, e eu fiquei só. E eu fiquei só. E ele começou a olhar para aquela situação dele, e ele foi fugindo, e quanto mais ele fugia, mais para o deserto ele estava, e ele foi se sentindo solitário, até que ele entrou para uma caverna. Deus fala com ele de diversas formas ali, irmãos. Deus permite, diversas manifestações da natureza, e Deus fala com ele através de uma brisa muito suave. Deus fala: Elias, Elias. Eu gosto de fazer isso porque acorda muita gente. Sai da caverna, Elias. Porque, Elias, igual a você, existem 7.000 que não se prostraram. Ainda existe um povo fiel. E Deus falou isso para Elias. Não pense que a dificuldade que você está enfrentando é só você que enfrenta. Não leve isso para a sua vida. Porque quando a pessoa se vitimiza, o que ela faz?
ela fica cega ao redor. Elias podia ter cogitado, talvez exista alguém ainda comprometido com Deus. Nem isso ele cogitou, porque ele se sentiu só. Isso fez com que ele se isolasse do restante do mundo e ele não enxergava mais nada. Eu e você precisamos entender que existe um chamado para a minha vida e para a sua vida, ou glória. Existe um chamado. Que coisa maravilhosa ontem, irmãos, os meninos entregando ali, a Larissa, a Anne, o Paulo Rubens entregando, os outros participando ali, fazendo teatro, entregando, convidando as pessoas para estarem aqui nessa noite. Os irmãos ali entregando, convidando as pessoas, talvez devem até ter ouvido alguma resposta mais educada, mas continuaram ali fazendo aquilo que eles tinham, que eles podiam fazer. É o que nós podemos fazer, então vamos fazer. Nós não precisamos encobrir, tampar a nossa vocação e nosso chamado. Sabe qual é a nossa vocação? Falar de Jesus, pregando, cantando, fazendo peça, convidando. Essa é a nossa vocação. Não enterre essa vocação em nome de Jesus. Não faça do seu chamado algo estéril, que não tem vida, mas tenha prazer e amor de falar de Jesus. Não vai ser fácil, nós temos dificuldades. Ontem eu estava pregando sobre Jesus, que conversou com aquela mulher samaritana, e Jesus, depois de caminhar vários e vários quilômetros, ao meio-dia ele senta e conversa com aquela mulher. Eu fico imaginando, irmãos, ontem foi muito cansativo, hoje também está sendo muito cansativo para mim, mas Jesus estava cansado de caminhar vários e vários quilômetros. Ele para, porque ele é Deus, mas era 100% homem também, e ele estava ali meio-dia cansado, e mesmo cansado, cumprindo o propósito de Deus, falando àquela mulher samaritana. Nós não podemos cegar e nem deixar o diabo frustrar o nosso chamado. Não deixe o diabo frustrar o seu chamado em nome de Jesus. Não deixe o diabo cegar você espiritualmente em nome de Jesus. Olhe espiritualmente para o que Deus tem preparado para você. Em nome de Jesus, deseje algo daquilo que o Senhor tem colocado para a sua vida, o ministério. Desperte. Igreja do Senhor, desperte em nome de Jesus. Nós precisamos fazer isso. Nosso quarto e último ponto sobre uma igreja que vive doente é uma igreja que vive na omissão da grande comissão. A grande comissão é ir por todo lugar e pregar o evangelho. Você prega o evangelho fazendo missões, ajudando missionários, contribuindo e orando. Uma igreja que não fala sobre missões, uma igreja que não cumpre o ID. E quando eu estou falando de igreja, entenda no aspecto do coletivo e do individual, amém, irmãos? Porque eu perguntei aqui quem era que entendia que era chamado por Deus, todo mundo disse amém. Então eu estou falando com você individualmente e você como igreja. Façam discípulos. Uma igreja que está viva, uma igreja que não está doente. Existe conversão, existe batismo, existe progresso numérico, existe essa prosperidade da palavra e da presença de Deus. Não estou falando que é uma igreja perfeita, mas é uma igreja em que há o caminhar, há o processo. Uma igreja que não vive na omissão é uma igreja que não está preocupada em só ser satisfeita. Um povo que serve a Deus é um povo que se preocupa em como ser útil. Como é que eu posso ajudar? O que eu posso pegar? O que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Teve irmãos aqui que ficaram até 1 hora, 2 horas da manhã preparando as coisas que eram necessárias. Foi necessário a gente correr de um lado para o outro. Muitos que participam do louvor estavam na peça. Não era necessário que isso acontecesse. Nós temos muitas pessoas aqui na igreja, mas teve gente que estava acumulando várias funções.
Mas eu creio que o Senhor vai despertar no nosso meio esse senso e essa disposição para que todos possamos cumprir o ID do Senhor. Amém, irmãos? E se Deus não despertar, Ele vai dar força para aqueles soldados, assim como Gideão foi eliminando vários e vários soldados, e só precisou ali de poucos, 300, para que alcançassem o objetivo da vitória. Eu não sei você, mas eu desejo fazer parte desse exército do Senhor. Nós precisamos almejar e desejar isso, irmãos. Obedecer a palavra dEle, servi-lo com o que nós temos. Não negue o chamado do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Não negue, porque é uma igreja que não se nega, é uma igreja em que o Espírito Santo de Deus está agindo. Quando nós falamos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, isso é um fato. Porque teve muitas igrejas que elas prosperaram durante vários anos, mas ao longo do tempo, aquilo foi acabando em vários países. Mas Deus levantou a sua igreja em outras nações, em outras gerações, em outros lugares. A Europa, que foi o berço do protestantismo, hoje vive dias de morte no cenário evangélico. Muitos países que no período da igreja primitiva estavam servindo ao Senhor, não há mais igreja alguma. Hoje, Deus permitiu que essa geração, esse tempo, esse país, essa cidade, ouvisse a palavra de Deus e atendesse o ID. É para essa geração, para mim, é para você, é para agora. Viva intensamente aquilo que Deus chamou para fazer. Faça com alegria, faça com disposição, porque haverá sofrimento, haverá dificuldade, haverá decepção, haverá marcas na sua vida. E eu ouvi um pastor falando algo muito interessante. Jesus morreu, foi crucificado e ele ressuscitou. E ele pede para que um dos discípulos veja na mão dele a marca dos pregos. Jesus não ressuscitou, irmãos? Sim ou não? Era um corpo perfeito. Ele poderia ter tirado aquela marca daqueles pregos, mas aquela marca está lá. A marca daquele prego estava lá. O chamado vai deixar muitas marcas na vida de muitas pessoas. Mas isso não impede que o chamado de Deus seja perfeito para nossas vidas. Porque o chamado é aprendizado. O chamado é renovo. O chamado é certeza de que Deus é bom e misericordioso para com as nossas vidas. O chamado te leva até a certeza de que Deus vai abençoar a sua vida, seus filhos, seu casamento e a sua vida espiritual. Por isso o Senhor cumpriu o seu propósito. Nós somos povo de Deus. Como povo de Deus, nós temos que cumprir o nosso propósito. Ser sal desse mundo e luz dessa terra, para glorificar o Senhor. Não é para se estabelecer socialmente, politicamente. Não é porque está na moda ser crente. Não é porque dá um status agora dizer que você é evangélico. Não, não é nada disso. É para apontar para Cristo Jesus. A noiva aponta para o noivo. A noiva honra o noivo. A noiva exalta o Senhor. A noiva aguarda o momento do casamento. E o momento vai ser realizado, sabe quando? Quando Jesus Cristo voltar e buscar a sua igreja. A noiva deve estar pronta, santa, deve estar adornada, ela deve estar cuidadosamente pronta para quando o noivo vier buscá-la. A igreja é o povo de Deus, eu e você, nós somos a noiva do Senhor, a igreja, o povo de Deus. Que possamos aguardar com alegria esse grande dia, porque Ele tem, irmãos, sido misericordioso para com as nossas vidas. Ele nos deu vida em Cristo Jesus, e louvado seja o nome do Senhor por isso.